Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira de cinzas. Iniciamos o ciclo da Páscoa. Iniciamos a Quaresma, um tempo especial para nós cristãos católicos. E a Quaresma caminha por dois trilhos muito importantes. O trilho penitencial é um tempo de penitência, mas também o tempo de renovação do nosso batismo, ou, no caso daqueles que não são batizados, um tempo de preparação para o batismo. Essa é a dupla dimensão da Quaresma. Penitência e batismo perpassam estes 40 dias. E o texto que a liturgia oferece para esta quarta-feira de cinzas é Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6 e depois de 16 a 18. Obrigado a você por sua companhia, você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, você que nos acompanha pela Rádio Maria ou nas plataformas de podcasts. Vamos então ler e meditar um pouco o texto do Santo Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, repetindo a informação que disse no início e acrescentando uma terceira. A grande característica da Quaresma é ser um tempo de penitência, um tempo de preparação ou de renovação do nosso batismo. E no caso concreto, para nós aqui no Brasil, um modo muito concreto e eficaz de vivenciarmos a nossa penitência quaresmal e a renovação do nosso compromisso batismal é a vivência da campanha da fraternidade, cujo tema este ano é fraternidade e fome. Não podemos ficar indiferentes diante dos irmãos e irmãs que passam fome. Como todos sabemos, a palavra quaresma significa 40. São muitos os 40 na Bíblia. Vou citar alguns mais importantes. O dilúvio, por exemplo, choveu durante 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 4. O povo hebreu que caminhou no deserto durante 40 anos e se alimentou de maná. Números 32, versículo 13. Êxodo 16, versículo 35. Moisés, quando sobe a montanha para receber as tábuas da lei, fica lá durante 40 dias. Êxodo 24, 18 e Deuteronômio 9, 11. Elias que marcha ao deserto e depois de 40 dias ele sente fome. 1 Reis 19, versículo 8. Jonas que prega em Nínive durante 40 dias
Jonas capítulo 3, versículo 4. Jesus, no deserto, é tentado pelo diabo, ficou durante 40 dias jejuando. Marcos 1, versículo 13. As aparições do ressuscitado, Atos 1, versículo 3. Há muitos outros 40. O reinado de Saul, durante 40 anos. O reinado de Davi, 40 anos. O reinado de Salomão, 40 anos. Eli, que foi juiz de Israel por 40 anos. Os espiões que entraram na terra para vistoriá-la durante 40 dias. São tantos. Quaresma, portanto, significa 40. Tempo de penitência, tempo de preparação ou de renovação do nosso batismo. E neste ano, que é o ano A, nós temos o famoso esquema catecumenal. No primeiro domingo, as tentações, no segundo domingo, a transfiguração, no terceiro domingo, a samaritana no poço de Jacó, no quarto domingo, o cego de nascença e no quinto domingo, a ressurreição de Lázaro. Então percebam, Jesus supera as tentações, não ao pecado e a uma vida velha. A transfiguração nos fala de luz, iluminação. A samaritana, junto ao poço, a água batismal. O cego de nascença novamente volta à temática da luz. Lázaro, que é ressuscitado por Jesus, com a grande temática da vida nova. Isso é a preparação para a Páscoa. Isso é Quaresma. Vamos olhar então o que os textos nos dizem no dia de hoje. O salmista diz: misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Na imensidão do vosso amor purificai-me. Eu reconheço toda a minha iniquidade. E positivamente ele diz: criai em mim um coração que seja puro. Não me afasteis de vossa face, não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Essa é a atitude mais honrosa do ser humano diante de Deus. Reconhecer-se pecador. Reconhecer que Ele é o Pai das misericórdias. O profeta Joel, cuja leitura nós a usamos na primeira leitura de hoje, mais ou menos pelo ano 400, quando o templo já havia sido reconstruído no pós-exílio, diante de uma grande praga de gafanhotos, que a tudo destrói, Joel convoca uma liturgia de luto, de conversão, de penitência e de súplica. O profeta anuncia a iminência do dia do Senhor, tempo do juízo, mas ao mesmo tempo tempo de salvação. Por meio da penitência sincera e por meio da oração, o povo é convidado à penitência para afugentar essa praga de gafanhotos. O verbo fundamental é shuv. O verbo hebraico shuv significa voltar, converter a roda da vida, converter a direção para onde estamos caminhando, mudar a orientação. Deus está sempre pronto a perdoar, pois Ele é benigno, é paciente, é compassivo, cheio de misericórdia, sempre perdoa. Não somente, Ele transforma o castigo em bênção. E tudo isso acontece por meio do jejum. Uma assembleia litúrgica reunida, com um coração sincero e reto. Jejua, faz penitência. O profeta Joel, contudo, nos chama a uma atitude que brota do mais profundo do nosso interior. O mais profundo do nosso ser. O profeta Joel diz: rasgai o coração, não as vestes. O rito exterior pode ser bom, mas ele também pode ser vazio. Por isso que é muito importante o que diz Joel, nos convidando a uma religião mais íntima, profunda e que brota da sede central da vida humana, que é o coração. Jesus percebeu a mesma coisa. Jesus disse que Deus vê a intenção profunda do coração humano. Por isso não devemos praticar a nossa justiça diante dos homens para sermos vistos e elogiados por eles. É o Pai do céu quem nos dá a recompensa. Jesus então retoma 3 princípios fundamentais, obras da misericórdia. Primeiro, dar esmola. É a superação do egoísmo, a abertura para a solidariedade, a educação do instinto de posse, de avareza, de acúmulo, que gera todo tipo de injustiça.
Então, a primeira coisa, educar o instinto do ter. Segundo, orar. Compreender que o centro da nossa vida é Deus. É nele que reside nossa esperança. Diz o Papa Francisco que é preciso converter-nos da nossa autorreferencialidade. Sair do centro de nós mesmos para colocar a vida no centro em Deus. Terceiro, jejuar. Vimos esses dias, nesse domingo, alguns demônios só podem ser expulsos com jejum e oração. Jejuar é possuir-se para doar-se. É a liberdade da pessoa que educa, inclusive, o instinto mais radical da vida, a fome. É preciso, portanto, passar de uma religião da exterioridade e do mérito para uma religião da interioridade e da gratuidade generosa. Colocar-nos diante de um Deus que ama, que perdoa, que refaz, com honestidade no nosso coração. Esse é o tempo da graça. Esse é o dia da salvação. É por isso que aqui estamos. Dar esmola, orar e jejuar. É o caminho que a Bíblia Sagrada nos oferece para educar os nossos instintos, renovar o nosso batismo, fazermos penitência e reconhecermos que Deus é fonte de toda misericórdia. Vamos então resumir um pouco as ideias fundamentais com um breve trecho tirado da agenda das Paulinas. Iniciamos a Quaresma, tempo especial no ciclo da Páscoa. Duas características marcam a Quaresma: o aspecto penitencial e o reavivamento do batismo. Na verdade, a Quaresma é por excelência o tempo de preparação imediata dos catecúmenos em vista da celebração do batismo e da iniciação à vida cristã. O princípio global que Jesus dá no início do texto é um convite a passarmos de uma religião de práticas exteriores a uma religião da interioridade, sem ser intimista. Uma religião de um relacionamento novo com Deus. Jesus retoma 3 práticas clássicas em muitas culturas: o jejum, a esmola e a oração. Essas 3 atividades são, na verdade, a educação dos nossos instintos mais primitivos: a posse, o desejo de ter e de reter, a preservação e a fome. São instintos básicos e fundamentais. A esmola nos ajuda a superar o egoísmo. A oração nos joga no coração do outro, que é Deus. Ele nos descentra. E o jejum nos diz que nós somos livres a tal ponto que podemos educar, inclusive, o instinto da fome. Não são práticas exteriores. Tudo é direcionado para o coração do Pai. E esse Pai vê o que está oculto. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.